Olá para todos vocês. Para aqueles que já esqueceram quem eu sou o professor Bravin, sou professor de vocês de Sociologia. Estamos aqui gravando a primeira aula dentro dessa modalidade, de certa forma, imposta pelas situações que estamos vivendo nesse momento. Mas, sendo assim, mesmo distantes, estamos juntos e nós então vamos retomar nossos estudos de sociologia a partir justamente do capítulo número 2. Nós iremos tratar da sociologia clássica e hoje nós vamos trocar uma ideia com o primeiro sociólogo, por assim dizer, o primeiro professor de sociologia dessa nova ciência que aparecia aí em finais do século XIX. Bom, eu vou então transitar com vocês por esses slides. Em alguns momentos eu vou ter que chegar um pouquinho para a esquerda os slides para não conflitar com a tela onde eu estou aparecendo aqui para vocês. Então, boa aula para todos nós. Nós vamos partir do seguinte: ao invés de começarmos diretamente com o Durkheim, nós vamos primeiro dar uma olhada no seguinte: o que nós temos para hoje? Então, as contribuições de Durkheim para a sociologia, como justamente uma nova ciência que estava aparecendo. Deixa eu voltar aqui, como eu disse a vocês aqui. Olha só, nós iremos ver daqui a pouquinho, o nome dele vai aparecer, mas então vamos simplesmente relembrar quem foi esse cavalheiro, o senhor Augusto Comte, já que o Durkheim ele vai ser adepto dessa corrente filosófica e teórica chamada de positivismo. Caso aqueles que tenham esquecido, vamos então relembrar rapidamente. O Augusto Comte ele foi então um homem das ciências da natureza, mas também um filósofo que viveu justamente na França em finais do século XVIII até por volta aí de meados do século XIX. Ele criou uma corrente filosófica e teórica chamada de positivismo. Aqui estão algumas das premissas desse positivismo. Está baseado na concepção das ciências exatas e da natureza. A sociologia, então, ela nasce com o intuito de compreender a sociedade humana, mas com procedimentos ligados às ciências exatas e da natureza, para aqueles justamente que haviam esquecido dessa situação. Então, no seu nascimento, a sociologia ela tem muito mais a ver com as ciências exatas e da natureza do que com as próprias ciências humanas, de uma forma mais geral. Bom, existem alguns outros princípios aqui, ou alguns outros pilares desse positivismo. A ideia do evolucionismo, trazida dos iluministas, a ideia de que a humanidade está num constante processo de progresso, e esse progresso ele é linear, sempre partindo de uma forma de vida mais simples para chegar numa forma de vida mais complexa. A ideia do organicismo, ou seja, que todas as sociedades humanas poderiam ser comparadas a um organismo vivo. Isso quer dizer que essa sociedade é constituída por partes, desde as menorzinhas, partindo justamente a partes maiores que constituem então os chamados órgãos e sistemas sociais. Dessa forma, então, cada parte cumpre uma função dentro desse organismo social. E o darwinismo social, a ideia de que as sociedades elas estão nesse constante processo de evolução. Isso quer dizer, então, que existem sociedades mais atrasadas, sociedades mais evoluídas,
e como vocês bem sabem, então, a Europa se apresentava então como o celeiro dessas sociedades complexas, evoluídas, e por isso mesmo vai olhar para outras sociedades da América, da África, da Ásia, com um olhar etnocêntrico, um olhar, então, de certa forma, pejorativo para essas sociedades, já que as fábricas, as indústrias, a ciência, tudo, então, estaria na Europa naquele momento, um saber mais apurado, mais complexo, saber científico, então as demais sociedades eram sociedades atrasadas. Bom, o Durkheim também ele formula, o Comte ele formula essa chamada lei dos 3 estágios ou 3 estados. Se tudo está num constante processo de evolução, ele vai dizer que o próprio pensamento também passou por esse processo de evolução. Dessa forma, então, a produção do conhecimento humano ela passou por 3 estágios ou 3 estados. Nós saímos então de um conhecimento teológico ou de um estado teológico onde tudo se explicava a partir da religião. Chegamos então num certo ponto a começar da Grécia Antiga num conhecimento metafísico ou filosófico até chegarmos no século XIX no conhecimento positivo ou científico. Dessa forma, então, só era verdadeiro o conhecimento que tinha uma base científica. As demais formas de conhecimento, então, eram diminuídas, eram tratadas justamente com um certo grau de desdém por parte de Comte, digamos assim. Bom, eis aí, então, por final, a ideia justamente de uma estática e uma dinâmica social. 2 processos que estão presentes nas sociedades humanas, onde então esse processo de estática é caracterizado pela harmonia social, pela ordem presente, onde as instituições funcionam bem direitinho, onde então a ordem se estabelece e o progresso pode acontecer sem grandes empecilhos, sem grandes obstáculos. Na medida que esse progresso ele acontece, obviamente, então, coloca-se em movimento a sociedade e, então, essa dinâmica social. O nosso grande problema é quando a dinâmica social ela acontece de forma muito acelerada, que não dá tempo, então, das instituições se reorganizarem, ou na medida que crenças, costumes ou valores eles vão sendo demolidos, não se dá tempo da coisa colocada no lugar. Isso é perigoso na visão de Comte e também do Durkheim. Essa situação, então, levaria a um cenário de anomia social que veremos daqui a pouco com Comte, com Durkheim. Como, então, a sociedade está em um constante movimento e esse processo justamente são naturais, a ciência que deveria, então, estudar esses movimentos seria a física social, que depois foi, então, substituída por sociologia, ou seja, na sua origem, a sociologia era chamada de física social, depois, então, passou para sociologia. Então, essas são justamente ali as contribuições de Comte que nós precisamos, então, guardar com um certo cuidado e um certo carinho. Nós vamos passar agora, então, para tratar diretamente do senhor Émile Durkheim e, então, essa sociologia moderna. Antes de qualquer coisa, o senhor Durkheim, então, ele vai ser justamente colocado como o indivíduo que, se não foi o criador da sociologia, porque isso é atribuído a Comte, é o Durkheim que vai dar à sociologia o caráter de uma ciência moderna. É ele que vai dar à sociologia originalmente, primeiramente, um objeto de estudo e uma metodologia de estudo, então, que pudesse ser aplicada.
algumas questões vão nortear o trabalho dele ou as preocupações dele com relação à sociedade. Por exemplo, o que mantém a sociedade funcionando? Como explicar as transformações sofridas pela sociedade? A nova organização social estaria influenciando o modo de agir das pessoas? Por que mesmo com o avanço tecnológico, existe tanta desigualdade social? É óbvio que o Durkheim está olhando para a sociedade onde ele vive, essa França do final do século, da segunda metade do século XIX. Então, situações decorrentes da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, dessas lutas que estão em curso nesse momento. Então, isso, olhando para essa sociedade, ou para essa sociedade, ele então começa a elaborar questões investigativas que ele colocará, obviamente, à prova boa parte delas no seu trabalho de pesquisa. Para fins, na verdade, biográficos, o Durkheim ele nasceu na França em 1858 e faleceu em 1917. Formado em Direito e Economia, mas ele fez, na verdade, da sua vida acadêmica um grande esforço de transformar a sociologia numa ciência autônoma. E como eu já havia dito anteriormente, ele foi o primeiro professor dessa disciplina. Ele foi influenciado justamente, como eu disse, por proposições que antecederam aqui o Augusto Comte, o Saint-Simon, Herbert Spencer, e suas principais obras, elas podem ser verificadas aqui embaixo. A divisão do trabalho social, o suicídio, as regras do método sociológico, e nessa última obra ele trata justamente da vida religiosa, as formas elementares da vida religiosa. Eu acho que eu tenho um exemplar dessa obra em algum lugar aqui na minha biblioteca, mas não vem ao caso. Então é o seguinte, vamos partir então para analisar justamente algumas características importantes dessa sociologia de Durkheim. Antes de mais nada, pode-se tratar essa sociologia de Durkheim como sociologia funcionalista. Vocês lembram lá? O Comte ele vai dizer que a sociedade pode ser comparada a um organismo vivo, e o Durkheim ele compra essa ideia. Ele então vai justamente entender a sociedade como um organismo vivo, constituído de partes. Se você pensar assim, você pode voltar lá. Todo organismo é constituído de células, células que se juntam formando tecidos que se juntam formando órgãos que formam sistemas, e então os sistemas constituem um organismo. Se você transformar isso numa análise sociológica, trazer isso para a análise sociológica, tu vai verificar então o seguinte: as células podem ser tratadas como os indivíduos, essas relações sociais que nós travamos formam um tecido social, as relações políticas, econômicas, religiosas, culturais, esses tecidos se juntam formando então os órgãos ou as instituições sociais, família, igreja, Estado, e esses órgãos formam sistemas, sistema familiar, sistema político, sistema religioso, sistema cultural, sistema econômico, que então agem de forma integrada e interdependente, então constituindo isso que chamamos de sociedade. Então, cada parte da sociedade ela desempenha função específica. Cada indivíduo, as instituições, as crenças, os costumes, cada um deles desempenha um papel específico. Nas palavras de Durkheim, olha só, a vida não poderia se decompor desta forma. Ela é una e, em consequência, só pode ter por sede a substância viva em sua totalidade. Ela está no todo, não nas partes. Essas são palavras do próprio Durkheim. Então,
Você pode entender, então, que o desempenho correto das partes da sociedade garante a conservação do corpo social. Quando essas partes não funcionam direito, então vão aparecer uma série de problemas na sociedade. O sinal amarelo começa a piscar, então seria preciso interferir, e de certa forma esse seria o papel da sociologia, verificar, analisar, explicar e apresentar a cura para os problemas sociais, então, que estavam acontecendo ou que pudessem vir a acontecer. Bom, o Durkheim, ele entende o seguinte, ó, em todas as sociedades humanas, a produção da própria existência dos indivíduos, ela então vai se dar via trabalho. E em todas as sociedades humanas, então, é através do trabalho que o homem ele produz essas condições de sua existência. Quem vai trabalhar isso de forma um pouco mais aprofundada, ou muito mais aprofundada, é o outro pensador, Karl Marx, que iremos ver um pouco mais à frente. Mas o seguinte, ó, se em toda a sociedade existe algum tipo de divisão social do trabalho, então existe, na verdade, atribuições individuais e coletivas para os indivíduos justamente dentro dessas sociedades, o que então vai levar a esse desenvolvimento econômico. Essas relações que são construídas, o Durkheim chama então de solidariedade. Aí é preciso tomar um cuidado para não entendermos solidariedade na concepção que nós temos hoje de ajudar o próximo. A ideia aqui é as interações que são construídas entre os indivíduos que formam, então, esses tipos de solidariedade. Quanto mais simples a sociedade, tipo uma tribo indígena, tipo uma comunidade rural, a divisão do trabalho, então, também é menor, e por isso mesmo a dependência entre os indivíduos também é menor. Isso quer dizer, então, que o que mantém essas sociedades unidas, ou os indivíduos dessa sociedade unida, é o compartilhamento de mesmas crenças, valores, costumes, e não, na verdade, a dependência pelo trabalho de um ou de outro. Então, o que justamente mantém essas unidas são a integração social via crenças, costumes, valores. Quanto mais complexa é a sociedade, na medida que vamos então evoluindo, quanto mais complexa é a sociedade, então mais dividido é o trabalho e por isso mesmo maior é o grau de dependência entre os indivíduos. Se eu preciso então de médicos, se eu preciso de advogados, professores, então tá vendo? Existe uma divisão do trabalho muito grande. E eu preciso, então, minha vida em sociedade precisa desses indivíduos exercendo justamente as suas funções. Então, se numa sociedade é marcada pela organização mais simples, a outra é marcada por uma complexidade. Se numa prevalece o coletivismo, na outra prevalece ou tende para o individualismo. Enquanto em uma existe um coletivo, então enquanto uma existe, na verdade, ali a coerção, a pressão via normas e regras, crenças e valores tradicionais, a outra justamente são valores, na verdade, são preceitos formais, como o direito, a aplicação da justiça. Bom, levando isso em consideração, então, observem, na medida que esse desenvolvimento ele acontece, esse movimento de progresso, ou como Comte vai dizer, da dinâmica social, na medida que, então, as crenças, os valores, as instituições existentes
elas são transformadas ou demolidas e nada é posto no lugar rapidamente, a tendência é que então o grau de sentimento de liberdade ou de uma consciência individual se instale. Então o individualismo ele acaba preponderando. Isso pode levar justamente as sociedades a um certo quadro de anomia social, como por aqui na imagem, como podemos ver, na medida então que esses valores ideais são a própria honestidade, por exemplo, como um valor é jogado na lixeira. Então, nesse processo de modernização e tudo mais, corre-se um sério risco da fragilidade, então, da fragilidade dessas regras, o que pode justamente, aqui como eu disse, levar justamente a um grau maior de individualismo, até chegar a um individualismo exacerbado, e então as regras e normas não funcionarem direito, levando a um quadro de anomia social. Toda vez que eu me refiro à anomia social, estou falando justamente falando da ausência de leis, de normas, de regras que então servem para estabelecer os mecanismos de controle social. Uma das maiores contribuições de Durkheim para a sociologia é justamente a elaboração de um objeto de estudo para a sociologia. Então, qual seria justamente esse objeto de estudo da sociologia, segundo Durkheim? A princípio, tem que ser algo justamente que pudesse ser medido e avaliado cientificamente. Então, que fosse possível tirar leis gerais dos fenômenos sociais. Então, que se pudesse, a partir do próprio estudo científico, observado então os fenômenos sociais, entender aquilo que regula, aquilo que organiza, aquilo que ordena então os fenômenos sociais. Assim como acontecia ou acontece ainda hoje nas ciências da natureza, a possibilidade de uma generalização, estabelecimento de uma lei e assim vai. Então, esse objeto de estudo seria o que o Durkheim chamou de fatos sociais. No livro, então, As Regras do Método Sociológico, ele define fatos sociais como toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria e independente de suas manifestações individuais. Então, essa então é a conceituação clássica de fatos sociais. Existem 3 características importantes que precisam ser levadas em conta quando então estamos tratando o fato social. O Durkheim diz que só será um fato social se essas 3 características estiverem presentes. Por exemplo, a exterioridade. Um fato social ele é exterior ao indivíduo. Se você pensar, por exemplo, o uso de roupas como um fato social, então não foi eu nem você que estabeleceu essa regra. Então, o fato social ele existe independentemente da minha ou da sua vontade. Ele é exterior a nós. A generalidade, já que ele atinge a todos os indivíduos ou a maior parte dos indivíduos de um mesmo grupo social, e a coerção, a pressão que o próprio fato social exerce sobre nós. Se tomarmos de novo o exemplo do uso de roupas, você até pode não querer usar roupas, mas sair na rua pelado vai garantir uma pressão da sociedade, quer seja uma pressão ou uma sanção espontânea, as críticas ou justamente as sanções legais, já que você está incorrendo num atentado ao pudor. Então, essas são as características do fato social.
Na medida que o fato social e que as instituições sociais elas funcionam direitinho, então você tem justamente a constituição do que o Durkheim chama de uma consciência coletiva, que então existiria independentemente dessa consciência individual. De certa forma, todos nós somos seres individuais, mas também somos seres coletivos. Individualmente podemos ter algumas ideias ou noções sobre qualquer coisa da sociedade, mas uma vez que membros somos sendo membros integrantes de um grupo social, existe uma pressão para que se pense, se haja, se comporte de acordo com essas regras desse grupo social. Observe, todas as crenças, sentimentos e valores, eles existem independentemente dos indivíduos. Isso está na base daquilo que chamamos de sociedade, essa sociedade que atua sobre os indivíduos, constituindo justamente essa consciência coletiva, interiorizando, inculcando nos indivíduos esses valores e crenças através de um processo chamado processo de socialização. Dessa forma, então, para o Durkheim, a sociedade é que molda os indivíduos. Por exemplo, a própria educação não deixa de ser um exemplo disso, de padronizar, de moldar, de criar certos padrões de comportamento nas pessoas, para o bem ou para o mal. E para fecharmos essa nossa conversa sobre o Durkheim, existe uma outra situação, um tema que vai aparecer nas pesquisas do Durkheim. Ele vai colocar justamente à prova essa situação. A ideia recorrente no século XIX é que o suicídio ele era o resultado de uma decisão individual, que na verdade não teria nada de social por trás disso. O Durkheim ele mostrou então que o suicídio ele na verdade tem justamente uma série de vetores ou como poderíamos chamar, fatores que então sociais que vão interferir na vida dos indivíduos e por isso então o ato do suicídio. Ele então classificou 4 tipos de suicídio, categorizou, classificou 4 tipos. O suicídio fatalista é muito pouco tratado por Durkheim, já que ele entendia que nas sociedades mais modernas, complexas, isso quase que não aparecia. Você tem então tipos de suicídio que vão então partir justamente de situações onde o grau de interação, o grau de integração social e do funcionamento das regras sobre os indivíduos é maior ou menor. Então, por exemplo, o suicídio altruísta, nesse caso, o grau de integração do indivíduo, a sociedade é muito grande. Então, ele coloca a sociedade, os valores, em primeiro lugar, acima da própria vida dele. Por exemplo, os kamikazes, os japoneses que lançavam seus aviões contra os navios norte-americanos. O caso mais célebre pode ser percebido, verificado no filme Pearl Harbor. O suicídio anômico, esse justamente trata de um processo de certa forma, de esfacelamento das regras e das normas decorrentes de crise econômica. Então, um certo grau justamente de enfraquecimento dessas regras. Daí o indivíduo ele comete suicídio. Em crises econômicas, isso de certa forma é comum. E o suicídio egoísta, esse na verdade onde o grau de integração é muito pequeno. Isso quer dizer então que o indivíduo ele não se vê pertencente,
não se vê abraçado por uma sociedade ou um grupo, então ele vai então cometer o suicídio por não se entender, não se ver pertencente então a esse grupo. Bom, esses são os principais conceitos e elementos da teoria de Durkheim. Vocês terão, junto com essa videoaula, uma lista de exercícios, atividades que vocês deverão realizar. Acredito que vocês irão conseguir muito facilmente, inteligentes que vocês são. Então, aguardo a resposta para as atividades. Um abraço para todos. Logo, logo estaremos juntos, mesmo que distantes um dos outros. Cuidem-se. Até mais, meus queridos.